bem, pessoal, estamos aqui então para fazer um comentário em relação ao gabarito da prova da AGU. Aí eu vou comentar com vocês a parte de direito material do trabalho, tanto a parte de direito individual como direito coletivo. Nós tivemos questões que envolvem tanto uma disciplina como a outra, e também a parte de direito processual do trabalho. Bem, o que nós temos na prova? As questões de direito do trabalho, direito processual do trabalho aparecem das assertiva 173 até a assertiva 190 da prova, são as questões de direito do trabalho e processo do trabalho. O que nós temos de um modo geral em relação à prova? A prova aproveitou elementos da CLT em relação ao contrato individual do trabalho e direitos decorrentes do contrato individual do trabalho, aproveitou elementos da Constituição Federal no que diz respeito tanto ao direito individual, inclusive do artigo 7º da Constituição, como elementos do artigo 8º da Constituição Federal e até da parte relacionada lá ao artigo 111 da Constituição Federal no que diz respeito aos órgãos da Justiça do Trabalho. Também nós encontramos aquilo que a gente já prevê sempre que trabalha com prova da AGU, que é o quê? Bastante uma carga de questões relacionadas, então, às súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e a orientações jurisprudenciais da seção de dissídio individual 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a nossa prova, ela, vamos dizer assim, ela tratou desses pontos. Constituição, CLT, bem objetiva quanto a alguns artigos da CLT, e também súmulas e orientações jurisprudenciais da ST1, premiou o aluno que se preparou dentro daquilo que já vinha acontecendo nas provas anteriores, não fugiu da tradição do que nós temos das provas anteriores para a AGU. Muito bem, a primeira questão trata da seguinte maneira. Antes da assertiva 173, nós temos uma referência. Com base na CLT, julgue os itens seguintes a respeito da relação de emprego e do contrato individual de trabalho. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Aqui é importante observar que na assertiva 173 a referência é feita a partir do artigo 442, parágrafo único da CLT, que trata das cooperativas de trabalho. Mas notem que a assertiva ela foi muito objetiva no sentido que ela diz o quê? As cooperativas de trabalhadores, quando regulares, ou seja, quando eu tenho uma cooperativa de trabalhador efetivamente formada por trabalhadores autônomos, onde eu não tenho vamos dizer assim, o desvirtuamento da cooperativa que aproxima a cooperativa da empresa prestadora de serviço, não, uma cooperativa de trabalhadores, quando regulares, não estabelece com os respectivos associados relação de emprego, nem entre estes e os tomadores de serviço contratados da cooperativa. Até digo para vocês que a redação aqui dessa questão 173 é mais clara do que a gente encontra na CLT, mas é perfeita, assertiva, correto? Não há vínculo de emprego entre a cooperativa e o seu associado, nem entre o associado e o tomador de serviço da cooperativa. Portanto, 173, correta a assertiva, não tenho reparo a fazer a esse gabarito. Da mesma forma, no que diz respeito a 174. A lei considera empregado a pessoa física, perfeito. Já começamos com o artigo 3º da CLT. Empregado é a pessoa física que em caráter não eventual, ou seja, que presta serviço com habitualidade e mediante relação de subordinação, sob, está lá no artigo 3º, a dependência do empregador e contraprestação salarial, presta serviço a outrem denominado empregador. Perfeito, senhores. Nosso conceito de empregado, ele está amplamente atendido por essa assertiva na medida que reconhece a prestação de serviço por pessoa física, de natureza não eventual, com subordinação e mediante o pagamento de salário. Perfeito no que se tem de conceito de empregado. 174, portanto, correta, não merece reparo. 175, aí nós voltamos
para a CLT no artigo 442 e artigo 443. Quando nós temos assim, vejam bem, contrato individual deve necessariamente ser escrito, não se admitindo forma tácita de contratação. Errado. Contrato individual de trabalho ou acordo que tanto pode ser tácito ou expresso, né? E sendo expresso, ele pode ser verbal ou por escrito, de modo que a alternativa assertiva 175 está errada, porque o contrato de trabalho pode ser efetivamente firmado de forma tácita. Valoriza o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho. Claro, alguém poderia discutir dentro da alternativa 175, falou apenas de contrato individual. E não há uma referência a contrato individual de trabalho. Pessoal, não esqueçam que antes das três assertivas, 173, 174 e 175, eu tenho, com base na CLT, julgue os itens seguintes a respeito da relação de emprego e do contrato individual de trabalho. Portanto, não vejo que discutir em relação a nenhuma das três assertivas. Depois, a alternativa 176, as assertivas 176, 177, 178 e 179. Tratam de remuneração e salário. O que nós temos na 176? Integra o salário, não apenas o valor fixo estipulado pela prestação laboral, mas também as comissões, os percentuais, as gratificações, os abonos, as diárias de viagem e as ajudas de custo. Pessoal, aqui nós temos uma alternativa errada. Por quê? Porque ajuda de custo, isso já tornaria a assertiva errada, e é isso que nos interessa aqui. Por quê? Porque a ajuda de custo ela não integra o salário do empregado. Nós vamos buscar no artigo 457 da CLT, no parágrafo 2º, e vamos encontrar lá que a ajuda de custo não integra o salário do empregado. De resto, isso já seria o suficiente, o que baste para identificar a alternativa como alternativa errada. E o gabarito contempla isso. 177. A remuneração do trabalhador compreende, além do salário, também as gorjetas. Perfeito. Que perceber entre os valores cobrados pela empresa dos seus clientes como adicional nas contas e as destinadas à distribuição entre os empregados, não integrando a remuneração, entretanto, as gorjetas dadas espontaneamente pelos clientes ao empregado. Pessoal, errado. Tanto pelo que nós vamos encontrar no artigo 457, parágrafo 3º, como o disposto na súmula 354 do TST, coisa que a gente trabalhou bastante no nosso curso, o conceito de remuneração. Vejam que nós fomos brindados aqui com 2 questões nesse sentido, mais, na verdade, 4 assertivas nesse sentido. A gente encontra o quê? Que a alternativa é errada, uma vez que tanto faz se a gorjeta ela é uma liberalidade do cliente ou se ela consta na nota de serviço, gorjeta incorpora a remuneração do empregado, salvo, que não é o caso da assertiva, mas salvo para o cálculo do eventual aviso prévio, horas extras, adicional noturno e o DSR, tá? De modo que 177 nós temos como errado, não tenho reparo. 178. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do contrato de emprego, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês. Perfeito. Salvo no que concerne a apuração de comissões, percentagens e gratificações, observada a garantia mínima correspondente ao salário mínimo mensal para os que recebem valores variáveis. 178, pessoal, correto. O que nós temos na 178? Na 178 eu tenho a referência especialmente do que a gente encontra lá no artigo 459 da CLT sobre o pagamento do salário, e também nós podemos valorizar, pessoal, da parte final, a própria Constituição, em que estabelece que aqueles que recebem remuneração variável não podem receber menos do que o valor do salário mínimo mensal. Então a gente fecha aqui de uma forma adequada, a 178 correta, sem reparo a esse gabarito. 179.
essa me parece a questão em relação a salário um pouco mais complexa, mas na verdade dentro daquilo que a gente tem na Constituição Federal sobre o salário do trabalhador, especialmente no artigo 7º, inciso 4. O salário mínimo é fixado por lei federal. Veja, artigo 7º, inciso 4, salário mínimo nacionalmente unificado, fixado por lei federal em caráter nacional, de modo a garantir as necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, ficou perfeito aqui, com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo os valores serem reajustados periodicamente para preservar o seu poder aquisitivo. Perfeito. Vedada a sua vinculação como indexador financeiro ou outro qualquer fim. Fecha com o que nós encontramos dentro da própria Constituição. E ainda podendo o valor ser declarado por decreto do presidente da República, se assim autorizado por lei, fixar o modo de reajuste ou aumento. Não há reparo ao gabarito da questão 179, a qual é correta. Questão 180. No que se refere à alteração, suspensão, interrupção e extinção do contrato de trabalho, julgue os próximos itens. Pessoal, questões bem trabalhadas nas nossas aulas. Nós temos aqui uma referência à questão 180 no seguinte sentido. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem orientação firme no sentido de que, excetuados os empregados da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, por ser esta equiparada à fazenda pública, os demais empregados públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista, ainda que concursados, podem ter seus contratos de trabalho rescindidos por demissão sem justa causa, por não haver necessidade de motivação do ato de demissão. Pessoal, uma questão tanto fundada em súmula do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos a súmula 390, inciso 2, item 2, que fecha com o que nós temos aqui em relação à empresa pública e sociedade de economia mista, como também a orientação jurisprudencial 247, item 2, da seção de dissídio individual 1 do TST, que aí excepciona a questão dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Portanto, questão 180, que eu pessoalmente considerei, dentre essas, aquela que pode ter um grau de dificuldade maior, porque a gente tem aí, dentro da mesma assertiva, uma súmula e uma OJ, e pode causar algum tipo de confusão, ainda que bem trabalhadas durante as nossas aulas. Então, a alternativa correta. 181. Nos contratos individuais de trabalho, apenas é lícita a alteração empreendida por mútuo consentimento. Perfeito. Ainda que possa resultar prejuízo ao trabalhador. Você foi. Por quê? Depois diz, considerada a caracterização da renúncia recíproca em que o prejuízo se compensa com promessa futura de melhoria na condição salarial de trabalho. Pessoal, 181, errado. A alteração depende de mútuo consentimento. Vai lá no artigo 469 da CLT e desde que não cause prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Tranquilo, 181, errado. 182. A suspensão do contrato de trabalho importará na rescisão indireta do contrato de trabalho apenas se for decretada por período superior a 60 dias. Não, pessoal. O que nós temos nesse particular é o artigo, na verdade, é o artigo 474 da CLT, que quando trata da suspensão do contrato de trabalho, que vai importar na rescisão, vamos dizer assim, na dispensa sem justa causa do empregado, se dá por mais do que 30 dias a suspensão. Aqui nós temos uma referência a um período superior a 60 dias, 182, errado. 183. Agora aqui nós temos uma nova indicação de assertiva. A participação do sindicato é obrigatória na negociação. A respeito do direito sindical e do direito coletivo do trabalho, julgue os itens subsequentes. 183. A participação dos sindicatos é obrigatória na negociação coletiva, pertinente à obtenção de convenção coletiva de trabalho, mas facultativa quando envolve acordo coletivo de trabalho, já que, nesse caso, a repercussão é limitada à empresa contratante. Não. Se nós formos buscar
tanto, se quisermos, o conceito de acordo e convenção coletiva, no artigo 611 da CLT e no seu parágrafo 1º, mas especialmente o artigo 8º, inciso 6 da Constituição Federal, nós vamos ter o quê? Que é a obrigatória participação do sindicato na negociação coletiva, seja convenção, seja acordo coletivo. Portanto, 183, gabarito para a alternativa errada. 184, uma questão tratando aqui de greve. O direito de greve é assegurado aos trabalhadores em geral, exceto aqueles envolvidos com atividades consideradas essenciais, em que o interesse da sociedade prevalece sobre o interesse dos trabalhadores, sendo a paralisação dos serviços, nesse caso, considerada sempre abusiva. Não, pessoal. O que nós temos na lei 7783 de 89, no que diz respeito à participação dos empregados em greve, é assegurado aos trabalhadores, tanto os trabalhadores que desempenham atividade essencial, como qualquer trabalhador. A gente tem algumas diferenças, como por exemplo, a diferença em relação ao aviso prévio de greve, 48 horas para os gerais, e prazo diferenciado para os trabalhadores em serviço essencial, mas não, veja, a necessidade de manter o serviço essencial à comunidade durante o período de greve, mas não se exclui do direito de greve os trabalhadores que prestam serviço em atividade essencial, sendo essas aquelas previstas lá no artigo 10 da lei. Depois, portanto, 184, errada, porque exclui o direito de greve dos trabalhadores em atividade considerada essencial. 185. Muito legal a 185, volta na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 1 e inciso 2, na medida que estabelece o quê? A criação de entidade sindical incumbe aos integrantes da categoria profissional ou da categoria econômica, vedadas as interferências e a intervenção, vedadas a interferência e a intervenção do Estado na organização sindical. Perfeito. Sem prejuízo da exigência do registro perante o órgão competente e a observância à unicidade sindical na mesma base territorial, definida esta, no mínimo, pela correspondência à área de um município. 185, correto, atende ao disposto no artigo 8º, inciso 1 e inciso 2 da Constituição Federal. Em seguida, julgue os itens que seguem relativos à organização e competência da Justiça do Trabalho e ao processo do trabalho. Bom, 186, vejam, compete aos tribunais do trabalho processar e julgar os dissídios coletivos de greve. Perfeito. Com exceção dos que envolvam servidores públicos estatutários. Para processar e julgar esses dissídios, a competência será conforme o caso do STJ, de Tribunal Regional Federal ou de Tribunal de Justiça. Observem, a 186, ela não fez referência expressa, mas ela trata de um ponto importante, pessoal, que é a existência até de uma súmula vinculante do STF, que a gente tinha preocupação em relação a isso, tanto é que quando a gente trabalhou com a questão de competência da Justiça do Trabalho, a gente disse o quê? A Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações decorrentes do direito de greve quando o trabalhador for da iniciativa privada. Lembra que a gente falou, durante as nossas aulas, a gente tratou do quê? Olha, se a greve for de um trabalhador que esteja vinculado à Justiça do Trabalho, quem reclama na Justiça do Trabalho discute a greve na Justiça do Trabalho. Quem não reclama na Justiça do Trabalho não discute a greve na Justiça do Trabalho. Portanto, no que diz respeito à assertiva 186, nós temos a 186 correta, fecha com a competência do artigo 114, inciso 2, fecha com a súmula vinculante número 23 do STF. Depois, 187, boa questão. Compete ao TRT processar e julgar as ações decisórias de decisão proferida pelo próprio TRT. Ok. Devendo-se seguir o rito processual previsto no processo civil, exceto quanto ao depósito prévio, que no processo do trabalho é de 15% sobre o valor da causa. Pessoal, busca o artigo 836
da CLT e tu vai ver lá que o percentual não é de 15%, 20% sobre o valor da causa, salvo comprovação de miserabilidade jurídica do autor. Portanto, 187, errado o gabarito. 188, olha só, uma questão interessante no que diz respeito àquele aluno que lembra do processo de execução e lembra do recurso cabível na fase de execução. Nós temos o que aqui na questão 188? As execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela fiscalização do trabalho devem ser propostas pela Fazenda Nacional perante Vara do Trabalho, sendo interponível contra as decisões proferidas pelo juiz do trabalho o recurso ordinário, por equiparável à apelação prevista na Lei de Execução Fiscal. Pessoal, na verdade não. Durante a execução nós temos o agravo de petição. Portanto, seria esse o recurso adequado. Questão 188, errado. 189. O recurso trabalhista são interponíveis no prazo regular de 8 dias. É a regra. 8 dias da ciência da decisão recorrida, tendo efeito apenas devolutivo, também é a regra, excetuados embargos de declaração, que devem ser opostos no prazo de 5 dias e têm efeito interruptivo para interposição de recurso subsequente. Perfeito, interrompe o prazo do recurso, de modo que tu ganha a íntegra do prazo do recurso principal no momento que tu for ter ciência da decisão dos embargos. A União, quando recorrente, é concedido prazo em dobro para recorrer. Perfeito, não há reparo no que diz respeito ao 189. Quem sabe, pessoal, quem sabe o que diz aqui no que diz respeito apenas ao embargo de declaração, onde diz assim, excetuados embargos de declaração que devem ser opostos no prazo de 5 dias. Quem sabe aqui a gente poderia ter um apreço maior em relação à possibilidade de recurso extraordinário, que o prazo aí é de 15 dias. Mas não acho que isso venha a alterar o gabarito para essa questão 189. Correto. E aí nós fechamos com uma questão muito tranquila, questão 190, aqui, assertiva 190, são órgãos da Justiça do Trabalho. Pessoal, artigo 111 da CLT, o Juiz do Trabalho, o TRT e o TST. O Juiz do Trabalho, o TRT e o TST. Artigo 111, pontual quanto a isso. De modo que, questão 190, errado, porque coloca aqui o TST, ok. O TRT, ok. Os juízes do trabalho, ok. E os juizados especiais trabalhistas? Não, não há essa figura. Portanto, errada a 190. Assim, não fosse pelo pequeno item da 189, que eu confesso que é, vamos dizer assim, para ter uma assertiva perfeita, e não ter nenhum reparo, teria essa questão do recurso extraordinário. Mas não considero que isso vá ser suficiente para anular a assertiva. De modo que não vejo a razão para recurso em relação ao gabarito que nós temos aqui. Achei adequada a prova no que diz respeito à nossa preparação, a preocupação com as súmulas, com as orientações jurisprudenciais, com os elementos da Constituição do direito coletivo do trabalho e aqueles aspectos pontuais da CLT que eram, até certo ponto, previsíveis. Tá certo, pessoal? Tomara que os senhores tenham atingido aquilo que esperaram no direito do trabalho e no processo de trabalho, assim como tenho certeza que atingiram nas outras disciplinas. Muito obrigado pela atenção.